Gente, antes de falar aí do primeiro passo que você precisa seguir para fazer um jardim de inverno na sua casa ou no seu apartamento, é importante eu falar o que é esse jardim de inverno, né? Esse jardim de inverno a gente pode fazer em qualquer espaço da nossa casa. Por exemplo, se você tiver um espaço perdido ali num jardim ou até mesmo dentro de casa você consegue fazer, tá bom? E se você seguir esse passo a passo que eu for te falar, com certeza você vai conseguir fazer um por conta própria até na sua casa. Olá pessoal, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Bruna Cesário, sou arquiteta. Se você é novo por aqui, já ative o sininho da notificação e se inscreva no canal para você não perder nenhum conteúdo que eu for postar. O primeiro passo, então, fundamental é você perceber o ambiente ao qual você quer colocar esse jardim de inverno. Você precisa ter as medidas reais, né, desse espaço e saber ver se você vai integrar ou não com os ambientes. Por exemplo, você pode integrar com uma sala, você pode integrar com o seu quarto, pode integrar até mesmo com um banheiro, ou você pode ter esse jardim de inverno entre duas edificações. Por exemplo, se você tiver uma casa no formato em U, você pode ter um ambiente desse lado, outro ambiente desse e o jardim de inverno fazendo a ponte de ligação entre um ambiente e outro. Ou se você não tiver uma área externa para colocar, você pode ter, por exemplo, debaixo de uma escada ou um cantinho reservado da sua sala. O mais importante é você separar esse espacinho e ver as medidas reais e o que cabe nele para você ter uma boa intenção de projeto aí. Outro detalhe super importante é você pensar na ventilação e na luminosidade. Se você quiser fazer uma área externa, é importante que você saiba o posicionamento do sol em relação a esse ambiente e também se bate ventilação. Por exemplo, se você tiver uma edificação um pouco mais alta, né, um prédio um pouco mais alto, por exemplo, você tem um sobrado aí de 2, 3 andares, então talvez traga mais sombreamento para esse local. Se tiver uma edificação mais baixa, o sol vai penetrar mais nesse ambiente. Por isso que é importante você se atentar ao entorno. Então, o primeiro passo para você que deseja ter um jardim de inverno é verificar se há esse espacinho disponível na sua casa. E não importa o tamanho, tá? Dá pra gente fazer até em apartamentos. Por exemplo, se você tiver um apartamento pequeno, você pode colocá-lo na sua varanda gourmet. Isso não é impedimento para você ter um cantinho confortável aí e poder ter um jardim de inverno na sua casa. O segundo passo, pessoal, é você verificar o layout. O que é o layout? No geral, é a distribuição das plantas, das pedras, dos mobiliários, tudo que vai caber e o que você deseja colocar no seu jardim de inverno. E aí vou te sugerir duas opções. Um é o jardim de inverno contemplativo, ou seja, aquele jardim que você não tem acesso, que serve somente, por exemplo, como se fosse um quadro, sabe? Em que você coloca alguns vasos, algumas plantas imponentes, algum revestimento atrás. Isso se utiliza bastante em projetos de banheiros, que tem esses jardins de invernos que são somente contemplativos, ou você pode ter aquele jardim de inverno que seja acessível, né? Que tenha uma integração com uma sala de estar, por exemplo. Você pode ter um balanço, pode ter umas cadeiras, pode ser um local de estar. Tudo vai depender da sua intenção de projeto e também, obviamente, do espaço disponível, se você tiver, para ter acesso a esse jardim de inverno. E logo depois que você analisa o entorno, verifica a ventilação, insolação, verifica se vai ser integrado ou não com outros ambientes, é o momento que você escolhe a sua paleta de cores e o seu estilo. E esse estilo precisa ser diretamente conectado com aquele ambiente que você for fazer a integração. Por exemplo, se você fizer a integração com uma sala de estar, é legal que tenha mais ou menos a mesma linguagem de estilo. Não propriamente que será o mesmo estilo, tá, pessoal? Mas que tenha uma certa conexão e que não brigue também os revestimentos. Por exemplo, se você tiver uma sala mais minimalista, uma decoração um pouco mais simples, né, com tons neutros, no seu jardim de inverno você pode colocar uma pitada de cor, até mesmo na vegetação, colocar um pouco mais de flores. Agora, se você tiver uma decoração um pouco mais chamativa nessa sua sala de estar,
você pode ter um jardim de inverno que tenha mais folhagens e que tenha uma vegetação mais verde, tá bom? Para que não brigue muito os revestimentos e todas as cores ali, a combinação de cores entre o jardim de inverno e essa sala de estar. Por exemplo, você colocar mais madeira, mais a presença de marcenaria nesse ambiente que você fizer a integração é super interessante. O quarto passo é a escolha de esquadrias, que é super fundamental para você ter ou não a integração total com o ambiente. E aí eu falo de jardim de inverno na área externa, tá, pessoal? Por exemplo, você quer dar integração total com a sua sala, é importante que você deixe muito delicada as suas esquadrias, né? Por exemplo, você pode fazer só uma moldura na periferia dessa esquadria, ou você pode colocar perfis bem fininhos, se você tiver uma esquadria de alumínio. Pode ser preta, branca, em alumínio da cor comum mesmo, mas que seja bem delicado. Agora, se o seu desejo é demarcar esse jardim de inverno, é realmente fazer uma moldura ali da sua esquadria, da sua janela ou da sua porta de correr, você pode colocar uma esquadria um pouco mais espessa, porque aí vai dar a demarcação proposital da sua esquadria, que pode ser preta, pode ser de qualquer cor, tá bom? Até mesmo marrom também é muito legal. Tem inúmeros tipos de acabamento. Você pode fazer de alumínio com diversas cores, inclusive imitando madeira, ou pode ser de madeira também, esquadrias de madeira, né, demarcada por essa madeira que vai combinar com o ambiente interno, mas é importante você saber disso, se você vai querer demarcar essa esquadria ou não. E também se essa esquadria vai ter acessibilidade, né? Então se ela vai ter portas de correr ou se ela será toda vedada, né? Por exemplo, se você não tiver acesso para esse jardim de inverno. E se você estiver curtindo esse vídeo, vou pedir para você não esquecer de deixar o seu curtir, porque isso me motiva bastante a trazer conteúdos mais valiosos para você e também ajuda na distribuição do meu conteúdo e também dar acesso a outras pessoas que precisam dessas informações. O quinto passo é você pensar se esse seu jardim de inverno vai ter uma cobertura ou não. Isso será fundamental para os passos a seguir que eu vou falar, que é a escolha do piso, escolha de revestimento de parede, escolha das plantas também. Por isso que é fundamental. Por exemplo, se você colocar uma cobertura de vidro, isso vai permitir com que passe a iluminação natural, mas não vai ter a ventilação natural. Agora, se você não tiver cobertura, vai permitir com que entre a ventilação natural e também a iluminação. Por exemplo, se você desejar que tenha somente a iluminação natural, você pode colocar um pergolado com vidro, que também é bem utilizado, pergolado de madeira. Pode ser um pergolado de estrutura metálica, por exemplo, alumínio ou aço galvanizado. Esse alumínio pode também ter pintura semelhante à madeira, o que também é muito legal. O alumínio ele age muito bem contra as intempéries, né? Chuva, vento, sol. Eu indico bastante também em projetos de pergolados. Ou você pode ter até mesmo coberturas retráteis. Inclusive eu fiz um vídeo falando de 7 novidades da decoração que fala um pouco sobre a utilização de brises das coberturas retráteis. O sexto passo é a escolha do piso. Depois que você verifica se terá cobertura ou não, fica muito mais simples de você escolher o piso. Por exemplo, se você não tiver cobertura, o seu piso pode ser permeável e vai ter uma grama natural e em cima você pode colocar um deck de madeira. Mas eu recomendo para os meus clientes que não coloquem deck de madeira, a madeira propriamente. Tem outra opção muito legal no mercado, mais barata e que tem menos manutenção, tá, pessoal? Que são aquelas placas de deck de madeira plástica, que em parte desse material é feita de plástico, né? E outra parte com partículas de madeira. Mas isso possibilita com que tenha menos manutenção e dure mais o seu deck. E o valor é semelhante ao deck de madeira, tá? Às vezes até um pouco mais barato. E a sua manutenção e também a sua instalação, ela é muito prática, porque ela é feita com módulos e você mesmo pode instalar no seu jardim de inverno. E o que eu acho muito legal desse deck de madeira plástica é que tanto você pode fazer todo o revestimento de todo ali o seu jardim de inverno, como você pode montar um caminho, o que fica muito interessante. E esse caminho, além de ser feito com deck de madeira,
Você também pode fazer com tronco de árvore, com pedras, né, fazendo um caminho ali, dá um diferencial no seu jardim. Você pode colocar uma decoração complementar feita por pedras, que podem ser seixos, né, seixos rolados. Seixos tem de inúmeras cores aí no mercado, tá? Tem o branco, colorido, natural, que é muito bonito. Tem os pedriscos também, que podem ser de cor cinza, brancos, são bem utilizados tanto no jardim externo quanto no jardim interno, tá, pessoal? E também você pode colocar cascas de pinho, que estão muito em alta tendência. Outro ponto fundamental é a escolha dos revestimentos da parede, e é importante que faça a complementação com os revestimentos do piso. Nas paredes eu vou recomendar que você coloque pedras para dar aquele ar mais rústico. As pedras, pessoal, por experiência própria, eu já utilizei bastante a pedra portuguesa e a pedra moledo. São dois tipos de pedras que eu acho que ficam muito bonitos aí para jardim de inverno. Outra sugestão é você colocar a canjiquinha, que tem um preço muito acessível e dá um aspecto visual muito legal. Outro exemplo também, você pode colocar paredes em tijolinhos, tem de inúmeras cores aí no mercado. E se você quiser fugir um pouquinho das pedras, você pode colocar revestimento em porcelanato, que imita madeira, o que também é bem utilizado em jardins de inverno. E outra sugestão, que embora esteja saindo um pouquinho de tendência, mas que eu ainda recomendo, tá, pessoal, é o revestimento 3D, principalmente aquele geométrico e que tem um visual um pouco mais leve. E se você quiser dar uma complementada na sua parede com a decoração em plantas, tem inúmeras formas, mas você pode fazer jardim vertical. Se for na área externa, pode ser o jardim vertical comum. Se for na área interna, você pode até colocar o jardim vertical preservado, que não tem a necessidade de colocar água. Você também pode colocar trepadeiras, pallet com vasinhos, dá um aspecto bem legal. Ou seja, são inúmeras formas aí que você tem de fazer essa decoração do seu jardim de inverno, tanto no piso quanto nas paredes. Já com relação à escolha das plantas e da vegetação que vai no seu jardim de inverno, eu te indico que você escolha plantas que lidem bem com a sombra, uma vez que a iluminação dentro de casa ela é bem menor. E até faço uma sugestão que você tenha um profissional qualificado, por exemplo, um paisagista, que te auxilie na escolha dessas plantas, né? Que te indique as melhores opções. O que você precisa ter em mente, na realidade, é qual a intenção de projeto. Se você deseja que esse jardim de inverno tenha uma densidade maior de vegetação ou tenha uma densidade menor de vegetação, deixe o aspecto do seu jardim de inverno um pouco mais leve quanto ao visual da vegetação. E o penúltimo item é a decoração, que dá o total diferencial no seu jardim de inverno e pode ser feito de diversas formas, tá bom? Por exemplo, se for um espaço de estar, você pode ter banquinhos de madeira, poltronas, que pode ser também de fibras sintéticas, que lidam bem com chuva, né, a exposição ao sol. Ou você pode ter estatuetas, fontes de água, vasinhos de inúmeros tamanhos, vasos imponentes, são diversas possibilidades, né, que você pode colocar aí no seu jardim de inverno. A única coisa que você precisa se atentar é se essa decoração vai combinar com a decoração interna, principalmente se fizer a integração ali dos dois ambientes, e se também tem o espaço necessário para você colocar essa decoração. Por exemplo, se tem espaço para colocar uma poltrona, um banquinho, ou se não tiver espaço, não tem problema, você pode fazer a decoração simplesmente com vasos, o que também vai deixar muito interessante a sua decoração. Para fechar o vídeo de hoje, eu vou falar de um item que é fundamental ser pensado em qualquer ambiente, ainda mais no jardim de inverno, visto que a gente tem plantas, vasos, revestimentos nas paredes. É legal que a gente dê esse certo destaque com a iluminação. E aí vou te indicar que você coloque uma iluminação mais aconchegante, ou seja, a iluminação mais amarelada, tá bom? Que pode ser feito, no caso do jardim de inverno, pessoal, em balizadores no piso, ficam bem legais. Também você pode destacar aquele vaso de plantas com aquela iluminação de espeto jardim, o que também é bem comum ser utilizado. Ou você pode também fazer a demarcação dos revestimentos da parede, com uma iluminação focal, né, diretamente nas paredes, que também vai dar esse certo destaque. E outro tipo de iluminação é a iluminação natural, né, que vem do sol. Então, dois fatores são fundamentais de você pensar desde lá do início do projeto. Uma é a altura da edificação
e outra é o posicionamento solar para ver o quanto de luz natural vai entrar dentro desse jardim de inverno para você ter um projeto luminotécnico mais assertivo a partir, né, da complementação com essa iluminação natural. Outro detalhe que vale a pena falar é que você pode colocar sensores automáticos também dentro dessa iluminação artificial, tá bom? Por exemplo, para que uma luz só acenda quando anoitecer. Eu espero que você tenha gostado dessas dicas. Se você gostou, comente aqui embaixo. E também, se você tiver alguma dica extra, pode colocar aqui embaixo para ajudar outras pessoas. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!